Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos lá para um assunto que eu particularmente fiquei muito feliz, né, quando eu fui montar essa palestra, né, que fui convidado aqui na Campus Party, e é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Falar de IA, basicamente 60% do que a gente vai ver no evento aqui nesse final de semana vai falar de IA, tem um evento de IA acontecendo simultaneamente aqui do lado também, só que falar de IA na parte ética é algo que quase a gente não ouve falar, né? Ainda mais falando de desafio, de oportunidade no Brasil, o que a gente chama de Brasil 5.0, e na sequência vocês vão saber o porquê que eu coloquei Brasil 5.0. Para quem não me conhece, me chamo Jaime, sou professor e pesquisador na área de inteligência artificial, na área de comunicação digital, mais voltado com o comportamento humano dentro da área digital, internet, rede social. Esse QR Code leva para as minhas redes sociais ou, para quem quiser, Jaime Diogo, em qualquer rede social você consegue me encontrar, só colocando o Y ali no meu nome. Bom, sou professor também hoje de pós-graduação no IPOG, aqui em Goiânia, no Instituto de Pós-Graduação, onde eu trago diversas vertentes dentro da área digital, e uma delas é essa de inteligência artificial que a gente vai conversar aqui. Além disso, EdSchool é minha empresa hoje voltada para o ambiente digital, com foco hoje também, implementando agora algumas ferramentas de inteligência artificial, além de campanhas, que eu vou falar um pouquinho sobre elas aqui ao longo desses nossos quase 30 minutos que a gente vai conversar. Bom, desafio falar de Brasil 5.0. Por que 5.0? Há quem diga que 5.0 é porque vende bem esse termo. Alguns autores usam esse termo 5.0 para criar metodologias, para escrever livros, enfim. Só que o 5.0 aqui tem relação com o lado humano, com tecnologia, com o lado de comportamento, com o lado tecnológico e principalmente com o lado ético. É onde a gente coloca o Brasil 5.0 dentro do escopo principal da nossa discussão aqui. Há muito tempo atrás, sempre quando a gente ouvia falar sobre inteligência artificial, pensávamos em ficção, em filme. Esse filme, inclusive, é um clássico, né? Sempre quando a gente fala sobre inteligência artificial. Só que inteligência artificial fugiu um pouco disso. Hoje todo mundo tem um ChatGPT, tem um Gemini, tem um Humanos, tem uma ferramenta que está à disposição o tempo que eu quiser utilizar em qualquer mecanismo, seja rede social, criar uma imagem, uma foto. Mas você já parou para pensar o lado ético da inteligência artificial? A tecnologia não é neutra, ela carrega uma série de vieses de quem criou, quem programou. A inteligência artificial, o ChatGPT, por exemplo, ele entrega uma série de informações, uma série de respostas que eu peço para ele, na grande maioria das vezes, de onde vem? Por um lado, pela programação, por outro lado, agora, através de pesquisas e investigação na internet, que são as funções que ele tem. Mas vamos pensar numa metáfora muito importante aqui, que é um espelho. Eu tentei imaginar, né, como eu traria a ideia da inteligência artificial no bate-papo como esse e que metáfora eu podia usar. Eu entendo que a inteligência artificial é como um espelho. Quando você olha para o espelho, o que você vê? O que você enxerga? Algo que está refletido. E na maioria das vezes, se eu estou em frente a um espelho, eu me vejo no espelho. Então vamos olhar o lado ético da inteligência artificial como se fosse um espelho. Inteligência artificial é o cérebro humano 1 bilhão de vezes processado para fazer tarefas e atividades que o cérebro humano demoraria anos para fazer. E por um lado eu coloco aqui, ó, a inteligência artificial é um espelho, mas se o reflexo da sociedade está distorcido, o que estamos amplificando com ela? A minha discussão aqui é trazer uma visão ética do que a gente tem percebido na inteligência artificial. De fato, nós estamos construindo IA, estamos construindo ferramentas, mas para quem? Quem vai utilizar? Eu utilizo IA todos os dias. Você utiliza, com certeza você abriu alguma coisa que tenha inteligência artificial hoje. Mas até que ponto a gente entende que isso nos traz a servir a sociedade ou a sociedade está servindo a IA? Já parou para pensar nisso? Por quê? Existe um livro de um filósofo sul-coreano chamado Bai Sha-han,
E ele traz esse livro chamado Não Coisas, As Reviravoltas do Mundo da Vida. É um livro bem pequenininho, tá? Quem quiser uma leitura fácil aí para fazê-lo pensar sobre a sociedade e o que a internet, a inteligência artificial tem transformado o que nós chamamos de não coisas. Exemplo, dinheiro físico se torna uma não coisa, música se torna uma não coisa física. Em tudo aquilo que é não materializado e transmitido por um ambiente digital, Baicharan traz esse lado filosófico que ele fala sobre o papel que a tecnologia tem na transformação da sociedade e principalmente para o que nós, enquanto sociedade, estamos recebendo da inteligência artificial. Eu gosto muito dessa charge aqui, ó. Eu não sei mais viver sem você. Aceita se casar comigo? E o robô responde, né? Não fui programado para isso. Ou seja, inicialmente, as IAs tradicionais, né, antes da IA generativa ou da IA de inteligência geral, que pensa agora para poder te trazer uma resposta mais complexa, nós éramos adaptados a uma IA extremamente programada. Só que, ao longo do tempo, nós carregamos alguns traços que não são tão éticos dentro da sociedade. Inclusive, daqui a pouco tem uma palestra lá naquele palco principal com essa professora, Marta Gabriel, e eu peguei essa matéria que ela publicou essa semana no Instagram, falando que pessoas dependentes de IA usam menos pensamento crítico. Isso é verdade, não é? Quando você abre um ChatGPT, um Gemini, uma ferramenta, você não pensa tanto como você pensaria há meses, há uns 2, 3 anos atrás. E isso tem nos tornado uma sociedade um pouco mais preguiçosa, só que também é um perigo diante da ética e da sociedade emergente. Por quê? De onde a IA tira essa informação? Se ela foi programada, ela carrega uma série de vieses. Eu participei de um evento com 70 mil pessoas em 2023, o Web Summit. Quem tiver a oportunidade de ir nesse evento, é uma arena, 70 mil pessoas falando especificamente sobre tecnologia. E me chamou a atenção, por isso eu trouxe esse assunto para Campus Party esse ano, falando sobre, e agora, é possível ser ético usando IA? E aí me acende um alerta diante do que nós temos como pensamento enquanto sociedade. Por quê? Nós temos diversos problemas na sociedade, diversos problemas no Brasil, e a IA tem resolvido muitos deles. Mas por que é um alerta vermelho para quem utiliza IA? Olha só, a corrente natural de se utilizar a inteligência artificial é a interação do ser humano com a IA, só que, ao mesmo tempo, estamos pulando ciclos para uma dependência crescente de inteligência artificial. Eu não consigo responder o grupo do meu condomínio, do prédio, sem pedir para a IA responder para mim. Eu não consigo fazer uma atividade de faculdade se eu não peço o ChatGPT para montar a minha apresentação. Então, estamos dependentes e pulando etapas que a IA, de certa forma, faz esse papel. Coleta de dados, aprende com o próprio algoritmo, influencia no comportamento para me trazer uma resposta. Mas qual é o grande problema da sociedade emergente 5.0? Está entre a coleta de dados e ensinar o algoritmo. Por quê? Como as marcas e criadores de conteúdo, eles podem e estão agindo com IA. Trazendo inclusão em base de dados, contratando diversidade de desenvolvedores para que a IA seja mais inteligente, mais justa e menos presa a alguns vieses ali de programação. Além disso, propósito social no centro. Por que eu estou trazendo essa discussão? A tecnologia evolui rápido, as pessoas nem sempre conseguem acompanhar. Essa é uma imagem muito comum. A gente olha e vê essa imagem em jornais, em revistas, em livros. De um lado, uma população extremamente precisando de apoio da sociedade, do governo como um todo, e do outro, um mega resort que tem ali uma piscina por andar. Tecnologia não existe no vácuo. Da mesma forma que esse público usa a IA, esse público tem utilizado e muito bem também. Minha discussão, então, é trazer o Brasil, como ele está no centro desse polo tecnológico, e o Brasil é um dos países mais conectados do mundo, mas também é um dos mais desiguais. A inteligência artificial, a tecnologia, a inovação, ela nos torna mais próximos do outro,
que está longe, mas ela nos afasta do próximo que está perto. Isso não pode acontecer no ambiente onde a gente tem uma desigualdade gigante. Como a IA consegue nos auxiliar e nos ajudar em uma sociedade emergente? A revolução tecnológica que não pode ignorar. Primeiro, favelas hiperconectadas no Brasil. A gente vê acontecer e vê crescer demais projetos gigantescos aí com inteligência artificial, hubs dentro de algumas periferias, né? Essa matéria recente que saiu no SPTV de São Paulo, periferias criativas usando o IA, melhor do que muitas empresas milionárias ali, que gastam milhões para poder desenvolver projetos que não vão para ninguém, não tem propósito. Brasil 5.0, tecnologia em um país em transformação. Bom, eu trouxe alguns exemplos aqui de empresas que têm usado de modo ético, pensando no público emergente que tem sido absorvido e tem aproveitado todo esse movimento de IA. Algoritmos não são bons ou ruins, eles aprendem com a gente e nós somos cheios de vieses. Exemplos reais onde a inteligência artificial ela herdou um pouco desses vieses preconceituosos e de diversos vieses que são errados na sociedade hoje. Reconhecimento facial erra 10 vezes mais com a pele negra. Sabia disso? A inteligência artificial programada para reconhecimento facial, esse é um dado muito sério, muito importante. Até que ponto a IA é ética num reconhecimento facial? Talvez você nunca parou para pensar nisso. Da mesma forma, inteligência artificial, mulheres negras sofrem mais erros em abordagem de reconhecimento facial que em brancos. Matéria do G1. Para surpresa de ninguém, eu fui no ChatGPT e pedi: gera para mim 2 pessoas, um homem e uma mulher com corpos de quem malha bastante. Alguma surpresa? A IA carrega vieses que nós herdamos de quem programou. Vamos seguir. Reprovados por robôs. Como a plataforma de inteligência artificial pode discriminar mulheres, idosos e faculdades populares em processos seletivos? É um robô, viés de quem programou, carrega algumas características muito semelhantes ao que nós temos na sociedade. O perigo não é a IA ser inteligente, é repetir nossos preconceitos em escala, e é o que tem acontecido demais. Se o dado é injusto, a IA também vai ser injusta. Obviamente, com o passar do tempo, a gente vai ver isso sendo corrigido, mas esse é o último pensamento de preocupação de alguém que se preocupa com a programação de IA. Agora, por outro lado, nós temos o lado ético. Nós vimos exemplos de erros e problemas que nós carregamos na sociedade 5.0, mas e exemplos éticos da vida real? Olha só que legal. A matéria saiu na UFSM de Santa Maria. Inteligência artificial auxilia na previsão de futuros surtos de dengue em Santa Maria. Projeto criado por alunos, utilizando a IA para ajudar uma sociedade que tem problemas estruturais dentro da sua organização. Depois, olha que legal isso daqui. Estudante usa IA para traduzir em tempo real a linguagem de sinais. IA inclusiva, ética, aproveitando o que tem de melhor na tecnologia para trazer para mais próximo quem mais precisa. E é a usabilidade, é a IA no centro da atenção do seu público. Pesquisadores desenvolvem inteligência artificial que faz tradução simultânea de Libras para o português. Mês de fevereiro desse ano, lá de Pernambuco, e isso se tornou uma startup. Isso tem sido mais frequente e mais comum nos últimos tempos. Como eu falei para vocês, eu tive a possibilidade de ir no Web Summit, que é um evento que existem mais de 2.000 startups de diversas áreas. Essa foi uma delas que eu conheci, e foi muito importante entender o lado ético e o papel que um programador, que um desenvolvedor tem na sociedade em trazer um projeto como esse. Tá? Esse projeto, se você abrir diversos sites utilizam esse plugin, e é algo talvez que a gente não para pensar, porque nós estamos à disposição ali, usando a internet, rede social, todos os dias, mas e para quem mais precisa de um serviço como esse, é a inteligência artificial abraçando esse público
emergentes 5.0. IA democratiza o marketing e vira motor de crescimento em pequenos negócios. Diversos negócios nasceram do advento da inteligência artificial nos últimos 2 anos e hoje dependem totalmente dela. Então a gente começa a entender que o papel que a IA tem nos negócios é o mesmo, talvez até maior, que o Instagram teve há 5 anos atrás, no início da pandemia. Quantas empresas não vão fechar as portas se amanhã o Instagram simplesmente desligar os seus motores de busca? Se o Instagram desaparecer de hoje para amanhã, quantas empresas não fecham as portas? Então a gente começa a ver uma outra oportunidade de negócio vindo da IA, e essa matéria saiu agora, dia 2, extremamente recente, falando sobre as pequenas empresas que hoje dependem de inteligência artificial. E por fim, essa é uma de Brasília, Ningatu, primeiro aplicativo de inteligência artificial voltado para o ensino de língua indígena no Brasil. Também utilizando inteligência artificial para não deixar a linguagem indígena morrer, como tem acontecido nos últimos tempos. O Wide Labs é uma outra ferramenta brasileira também, que desenvolveu a Amazônia 360, que é uma IA 100% brasileira, com sotaque brasileiro, dependendo da região que você está. Então, eu incentivo vocês, quem quiser pesquisar um pouquinho depois, tá? Foi uma inteligência artificial que me surpreendeu muito, tá? Fora de ChatGPT, Manus, Gemini, que são as Big Techs, as gigantes que a gente já está acostumado, mas é uma excelente ferramenta para pesquisa 100% brasileira e adaptada à linguagem do Brasil 5.0. IA ética é IA que resolve problemas reais. IA pode reduzir desigualdade se for usada assim. Olha só, marcas, conteúdo inclusivo, comunicação que respeita a diversidade, diversidade em diversos âmbitos. Ter um grupo de pesquisa e um grupo dentro das organizações diverso evita erro, evitam problemas futuros e principalmente usando o dado com propósito. A automação já é algo intrínseco dentro da inteligência artificial para os empreendedores e o que torna a tecnologia mais acessível para os empreendedores. Terceiro e último ponto para políticas públicas. IA para prever crimes e não para criminalizar pessoas. É um primeiro ponto importantíssimo dentro de políticas públicas. IA para saúde preventiva, como a IA tem crescido dentro do âmbito da saúde, da área médica, cirurgias e IA para a educação personalizada. Na palestra anterior, eu vi a pergunta da nossa colega ali, perguntando sobre como é o treinamento dos professores para os prefeitos que estavam aqui, dentro de políticas públicas. Então, esse é um ponto extremamente valioso para as sociedades emergentes 5.0. Eu, como professor há 12 anos, vejo o potencial que a IA tem na educação e na pauta de ajudar os professores dentro de um ambiente cada vez mais inclusivo, usando a inteligência artificial. Durante toda a minha carreira, há 15 anos, há pelo menos 8, eu falo de inteligência artificial, e pela primeira vez eu trago esse assunto de ética na inteligência artificial num palco como esse. Nunca falei sobre esse assunto, então pesquisei bastante para trazer esse assunto. As minhas falas sempre foram muito técnicas, ensinando a fazer, e trazer um assunto como esse me deixa feliz, né, de poder trazer essa visão diferente do lado técnico que a gente vai ver bastante aí em workshops, em ferramentas, mas a IA não tira seu lugar. Ela tira o lugar de quem não usa. Quem não usa para facilitar a vida do outro. O papel da sociedade emergente, eu enquanto profissional, eu enquanto professor, eu me coloco no lugar onde, se eu utilizo o IA apenas para me favorecer e não tento mudar algo no mundo, o meu papel de estar aqui em cima ou de ser professor, ele se perde. E quando não tenho propósito naquilo que eu quero fazer, ou no que eu me proponho a fazer, eu perco o que eu tenho ali como estratégia de carreira ou de vida. Tá? Então, nós estamos criando IA para enriquecer poucos ou para empoderar muito. Quero deixar uma frase para que você reflita, né? Muitos agora talvez vão almoçar, então leve como uma reflexão. Tira uma foto desse slide também, para você pensar nisso depois. Mas você se sentiria representado por uma marca se soubesse que tudo o que ela diz foi escrito para agradar uma inteligência artificial? Por que eu faço essa pergunta, esse questionamento? Porque isso
é o que acontece o tempo todo. As marcas deixaram de agradar o público para agradar um algoritmo, para agradar o que funciona melhor no Google, o que funciona melhor para o Instagram entregar o seu conteúdo. Então, quando a gente tem, se não melhora a vida das pessoas, não é evolução. Não é evolução para uma sociedade emergente 5.0, ética e que carrega vieses de quem a programou. Sempre quando a gente olha o papel do amanhã, e o nosso amanhã é muito isso daqui, né? É abrir o ChatGPT para fazer uma pesquisa, é abrir o ChatGPT para fazer uma pergunta que eu já estou acostumado a responder há anos. Mas não, preciso do ChatGPT cheio de vieses para responder coisas que naturalmente são minha responsabilidade. Empatia, propósito e consciência social. Esse é o caminho do Brasil 5.0. Obrigado, pessoal. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, participar, vamos dar um espaço para uma pessoa aqui, por conta do nosso tempo. Se alguém quiser. Sim? Boa tarde, professor, tudo bem? Meu nome é Aldine. Resumidamente, eu queria saber como que você faz para poder conciliar a sua trajetória como professor na vida dos seus alunos, como formador de pessoas, fazê-los pensar, fazê-los ter o pensamento crítico com a IA batendo na porta, como você mesmo falou. Acordo escrevendo uma mensagem, querendo escrever um artigo, peço para me ajudar a escrever um artigo, sendo que a gente tem que ter esse pensamento crítico de desenvolver o nosso pensamento lógico. Então, como é que você equilibra esses pratos atualmente? Oi. Olha só, é um desafio gigante, né? Hoje eu estou à frente de cursos de pós, então dou aula para adultos. Na grande maioria das vezes, o dobro da minha idade, por exemplo. E o primeiro desafio é educá-los, mostrando que existe IA, para muitos, para a grande maioria. Para nós, estamos a um passo acima. Nós sabemos usar um ChatGPT, sabemos usar um Gemini, mas quando não há a consciência que isso existe, se torna mais fácil educar. Mas e quando já eu pego uma turma extremamente nova e vou passar uma atividade? Primeiro que eu sou muito sincero, eu falo, olha, eu recomendo não usar. A grande maioria das minhas atividades ou discussões em sala de aula, eu os faço pensar e já dou um recado, olha, vocês estão diante de um professor que vive e respira inteligência artificial pelo menos 12 horas por dia. Se você faz algo na IA e tenta maquiar ali, eu vou saber de alguma forma porque é possível descobrir algumas coisas ali. Então, assim, eu já dou um recado falando que é possível, mas eu quero fazê-los pensar. Existe um livro chamado Rápido Devagar, muito bom, do Seth Godin, e esse livro mudou muito a minha forma de dar aula com o IA, que é trazer para o aluno a percepção que ele está ali não para perder tempo, mas para fazê-lo pensar, desenvolver o pensamento crítico. Então eu falo, pode usar a IA como refúgio ali para você se sobressair, fazer alguma atividade rápida, mas quando você tiver que pensar algo que você já está adaptado a fazer há tanto tempo, evita. Porque se você está aqui, você está pagando, você está disposto a estudar um final de semana, que é uma pós-graduação, o mínimo que você tem que fazer é ser sincero com você mesmo. Então sempre joga a responsabilidade para o aluno, de que se você está sentado aqui, você está aqui para desenvolver o seu lado crítico, o seu pensamento crítico, e usar a IA nesse contexto só vai afastar o seu real motivo de estar aqui. Se o real motivo de estar aqui é desenvolvimento, vamos dar um pé no freio em relação à IA. O ChatGPT é o meu principal concorrente em sala de aula. Né? Tá bom? Pessoal, por conta do nosso tempo, agradeço quem participou, tá? Minhas redes sociais estão aqui, tá bom? Quem quiser, quem tiver feito uma fotinha, me marca lá no Instagram. Vou ficar muito feliz em a gente manter contato lá, tá bom? Obrigado.